Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa primeira teleaula dos estudos continuados em matemática. Hoje a nossa primeira teleaula vai ser sobre frações e números decimais. Eu sou a professora Mariana Ribeiro, sou mestra em Educação e Ciências em Matemática, tenho especialização em Educação Científica e Tecnológica e graduação em Licenciatura em Matemática. A aula de hoje eu estarei dividindo com a professora Mariane. Olá, aluno, seja bem-vindo. Eu sou a professora Mariane Souza, possuo mestrado em Educação Matemática, também sou doutoranda também no mesmo mestrado de Ciência e Educação Matemática, possuo também licenciatura em Matemática e especialização em Educação Matemática. Como a professora Mariana acabou de comentar, a nossa aula de hoje será sobre frações e números decimais. Mas antes de começar a nossa aula, falar a respeito do e-mail para enviar canal de comunicação camila.fogaca@croton.com.br. Então, agora vamos introduzir esse conceito, vamos conhecer os objetivos da aula de hoje. O primeiro objetivo é com relação a apresentar os conceitos de frações e números decimais. Iremos resolver operações básicas como adição, subtração, multiplicação e divisão, tanto com frações quanto com números decimais. Tudo isso com vista a aplicar estes conceitos em situações do dia a dia. Então, toda nossa aula de hoje estará visando aplicar tais conceitos em algumas situações do dia a dia. Bom, então eu e a professora Mariane, a gente tentou preparar uma aula de uma forma bem prática, de uma forma bem objetiva, com o intuito de aplicar algumas situações, problemas que acontecem no nosso dia a dia e utilizar os conceitos de frações, de números decimais, que muitas vezes a gente utiliza intuitivamente no nosso dia a dia. É muito comum em algumas situações a gente já estar utilizando esses conteúdos e o objetivo é mostrar que como esses conteúdos estão inseridos e como alguns conhecimentos específicos relacionados a frações e números decimais podem aí ajudar, né, na resolução de alguns problemas. Então, a gente pegou uma situação que pode acontecer com todos nós, que é muito comum, e um exemplo é uma viagem. Quem nunca fez uma viagem com os amigos, com a família, não é mesmo? Então, hoje nós vamos viajar, né? Então, o tema da nossa situação é viajando em 3, 2, 1. Por que esse tema? Por que nós escolhemos esse viajando em 3, 2, 1? Porque toda a nossa aula será pautada a partir de situações, problemas que envolvam essa viagem. Então, olha no quadro que a gente tem quando nós estamos tendo uma viagem aqui. Num exemplo, Benjamin está viajando com a sua família, né? E ele está num veículo que tem uma marca A. E o Miguel também está fazendo essa mesma viagem com a sua família, só que ele está num veículo de marca B. Então, quando a gente olha para essas duas situações, o que nós temos? Eles vão viajar no final de semana. Olha que gostoso! Então, as duas famílias, cada um em uma marca de veículo diferente, vão fazer uma viagem, né? Quem nunca saiu para viajar, fazer um passeio, não é mesmo? Então, se coloquem no lugar dessas duas famílias aí que estão fazendo uma viagem. E eles abasteceram os seus veículos antes de sair para essa viagem e ambos os carros deixaram o tanque dos seus veículos cheios. Então, eles chegaram num posto de combustível e encheram o tanque desse veículo. Então, essa é a nossa situação inicial. Então, imagine que nós temos aqui duas famílias, pode ser dois carros com amigos. Imagine você nessa situação. E cada um dos carros tem uma marca. E isso interfere um pouco no consumo, não é mesmo? Dependendo da marca do veículo, um carro pode consumir mais que o outro e assim, né, respectivamente. E os dois carros chegaram num posto de gasolina, num posto de combustível e encheram o tanque dos seus carros. E aí vem a primeira situação, né, um questionamento que a gente quer fazer já no início da nossa aula. Logo que eles saíram de viagem, eles fizeram uma primeira parada. Então, eles saíram juntos e ao fazerem essa primeira parada, o marcador de combustível de cada carro estava indicando a seguinte quantidade. Então, olha lá, nós trouxemos mais um exemplo
É algo muito comum nos veículos, a gente sabe que tem uma diferença aí desse marcador de combustível, mas nós vamos utilizar este exemplo que nós temos aqui. Então, o veículo de carro A estava marcando esse marcador de combustível, estava marcando essa quantidade de combustível quando eles fizeram a primeira parada. Já o veículo, né, de marca B marcou essa quantidade aqui. Então, nós temos duas situações, olha lá, fizeram a primeira parada, ambos os carros, e eles identificaram que eu acho que um carro consumiu mais que o outro, né? Quando a gente olha aí para esse marcador de combustível. E eu tenho um questionamento para fazer. Se coloquem no lugar dele. Quanto de combustível cada carro possui aí nessa primeira parada? Então, quando a gente tem esse questionamento de quanto de combustível cada carro possui na primeira parada, primeira pergunta que eu quero fazer para você. Eu sei quantos litros cada carro encheu o seu tanque? Não. Esse dado inicial a gente ainda não tem. Mais adiante da nossa aula a gente vai entender quantos litros tinha nesse tanque de combustível. Mas por enquanto a pergunta é, né? Quanto aí de combustível cada carro ainda possui nessa primeira parada? Se eu estou trabalhando com aquele marcador onde ele envolve frações, então nós vamos ter que ter uma resposta que também nos dê frações. Quando a gente está trabalhando com esse tipo de situação, é muito comum a gente falar, foi 1/4 do tanque, foi 3/4 do tanque. Então, a gente utiliza já essa linguagem no nosso dia a dia. Só que para que fique claro para você, eu até vou fazer um esboço do nosso tanque, para que você entenda por que é 1/4, é 3/4. Nós temos alguns conceitos e algumas propriedades que as frações podem nos auxiliar a esclarecer todas essas dúvidas. Vamos lá no quadro para que eu possa fazer um esboço com você. Então, o que a gente tem aqui? Eu vou fazer um esboço desse mesmo marcador que nós tivemos ali, tá? Então, aqui nós vamos fazer o ponto onde nós temos o marcador, tá? Aqui é o 0, ou seja, quer dizer que o nosso tanque está vazio. E quando o nosso ponteiro está aqui, quer dizer que nós temos um tanque cheio. E como que a gente pode, então, identificar e entender por que são frações quando a gente está utilizando essas unidades de medidas? Então, o nosso tanque, ele está dividido em 4 partes iguais. Então, olha lá, eu tenho 1, 2, 3, 4 partes iguais. Então, quando eu pego somente esse pedaço aqui do nosso tanque, quer dizer que eu estou pegando uma parte de 4. Então, eu tenho 1/4 do tanque. Olha o que acontece aqui. Agora, eu já estou pegando 2 partes do meu tanque. Então, eu tenho 2 partes de um total de 4. Como que eu posso utilizar aqui? Olha, é muito importante essa parte aqui da nossa fração. Reparem que eu posso dividir em cima, no meu numerador da minha fração, por 2 e embaixo também. Então, quando eu faço essa divisão pelos mesmos números, tanto em cima quanto embaixo, 2 dividido por 2, 1, e 4 divididos por 2, 2, quer dizer que eu tenho meio tanque. Então, o 2/4 com o meio são frações equivalentes. Eles representam a mesma quantidade, mas nós estamos trabalhando com frações diferentes. Já aqui nós vamos ter 3 partes de 4 e fechando aqui nós temos 4 partes de 4 e 4 partes, 4 dividido por 4, que a professora Mariane também vai trabalhar, vai explicar qual é o conceito de fração. 4 dividido por 4 é 1. Então, o que a gente consegue identificar aqui? A gente consegue identificar como encontrar as frações aí a partir das suas divisões. É por isso que quando a gente está trabalhando, a gente olha para o tanque de combustível, para o marcador, a gente identifica as frações, porque ela está indicando as divisões dentro desse marcador. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida também você pode questionar, pode mandar as suas contribuições, que nós estamos aqui à disposição para esclarecer. Eu quis trazer essa divisão para que a gente possa, então, responder essa pergunta. Vamos voltar lá no quadro. Então, reparem que no nosso veículo aqui de modelo A, o que nós temos? O nosso veículo de modelo A, ele parou aqui o nosso marcador. Se eu estou dividindo o meu tanque em 4 partes iguais e eu tenho uma parte, ele consumiu uma parte só desse tanque. Então, ele consumiu 1/4 do tanque. Agora, olha o veículo de marca B. O veículo de marca B, olha onde ele está marcando aqui. Ele consumiu 2 partes do tanque, ou seja, 1/3
tanque e meio. Então, ele consumiu meio tanque. E a partir dessas características, aqui a gente está trabalhando com frações, o que a gente pode dizer da fração, professora Mariane? Então, a professora Mariana acabou de dar um exemplo de como utilizar as frações no nosso dia a dia. Mas o que significa a palavra fração? Acompanhe. Fração é uma palavra que vem do latim fractus, que significa partido ou quebrado. Quando trabalhamos com fração, algumas ideias podem ser associadas a este conceito. E também uma forma de ler esse número. Como a gente lê uma fração? Quais são as partes que a constituem? Então vamos ao quadro conhecer. Então veja esse exemplo. A professora Mariana apresentou lá 3/4, que é a quantidade do tanque do consumo dele, né? Que é a quantidade lá. São 3/4. Então veja, 3 aqui tem um nome. Esse quarto que eu acabei de falar também. O 3 corresponde ao numerador. E o 4 corresponde ao denominador. Então, é importante sempre a gente prestar atenção. O que é o numerador? É o número que está em cima da fração. E o denominador? Na parte de baixo. Então, como eu comentei, algumas ideias podem estar relacionadas a este conceito. A ideia de como a gente pode entender fração. Há diversas formas. Eu vou apresentar a vocês, e a professora Mariana estamos trazendo aqui 5 formas de entender o que é uma fração. Então acompanhe. Uma fração ela pode ser representada como parte todo. A professora Mariana deu esse exemplo bem claramente quando estava apresentando o tanque de combustível. Ela pegou o todo e dividiu em 4 partes iguais. Então é essa ideia que é dividir um todo em partes iguais. Há também a ideia relacionada à razão. O que quer dizer uma razão? Uma razão é um índice comparativo entre duas grandezas da mesma natureza. Então, por exemplo, se você tem uma sala com 36 alunos e quer saber, por exemplo, a razão do número de meninas que estão nessa sala, será o número de meninas pelo total de alunos dessa sala. Então, aqui temos um exemplo de razão. A razão lê-se de uma forma diferenciada de quando tratamos de fração, por exemplo, 3/4. Como a gente trabalha com razão, a gente lê 3 está para 4. Mas não é o foco da nossa aula de hoje, é apenas a atitude de curiosidade para você entender essa diferença também quando a gente está entendendo o conceito de fração. Então, acompanhe mais uma ideia. A ideia de quociente. Aqui vai estar representando uma divisão. Como assim uma divisão? Aquele símbolo, que é aquela barra que está simbolizando, tá no número 3/4, pode indicar uma divisão. Fazer 3 divididos por 4. Então, há muitas situações em que utilizamos a fração para representar uma divisão. Veja que é diferente do que estamos falando quando dizemos da parte todo, certo? Aqui é um outro contexto. E vamos agora entender a penúltima, que quer dizer a medida. O que refere-se a essa medida? É a ideia associada quando estamos trabalhando com uma reta numérica. O que seria uma reta numérica? Um exemplo bem fácil para você identificar é utilizar uma régua. Lá nós temos as mensurações e nós podemos representá-los também por formas de fração. Então vejamos agora a última, com operador. Este daqui é um operador de multiplicação, que vai ter o papel de transformar. Por exemplo, 2/3 de um número. Então, a gente consegue fazer essa transformação. Então, tem essa outra ideia de operador. Então, aqui são algumas ideias que estão relacionadas ao conceito de fração. Lembre-se sempre da forma que a gente vai estar lendo a fração, a gente vai estar mostrando alguns tipos de forma de falar, com relação ao denominador. Por exemplo, ali o denominador apresentado é um 4. Lemos 3/4. Mas se fosse um outro, certo? Então, a gente também utiliza o termo avos, como a gente vai estar vendo posteriormente na nossa aula. Então, agora, vamos entender uma situação. Acompanhe. Então, veja aqui.
temos os dois tanques, os tanques da marca A e da marca B. Estão ali simbolizados, a professora Mariana apresentou eles, tudo mais. Agora, vamos identificar qual a diferença entre a quantidade de consumo de combustível entre os dois carros até a primeira parada. Então, professora Mariana, qual que é essa diferença? Bom, como a gente já identificou na primeira situação, a gente já viu quanto cada um dos veículos consumiram. Lembra que o primeiro veículo tinha consumido, o veículo de marca A, havia consumido 1/4 de combustível do seu tanque, e o veículo de marca B havia consumido 1/2, ou seja, meio tanque. E aí vem a seguinte pergunta, né? Qual é a diferença entre o consumo do carro de marca A para o carro de marca B? Então vamos pensar o seguinte, se nós estamos falando de diferença, quer dizer que nós estamos falando de uma subtração. Então o que a gente pode pensar o seguinte, quanto que o carro B aqui consumiu? O carro B consumiu meio tanque. E nós temos que fazer menos o consumo do outro veículo, que foi 1/4. E quando a gente começa a trabalhar aqui meio menos 1/4, quer dizer que nós estamos trabalhando operações que vão envolver frações. Do mesmo jeito que a gente trabalha com números inteiros, que a gente faz adição, a gente faz subtração, multiplicação, divisão, com as frações acontecem da mesma forma. Só que para que a gente possa resolver tanto a subtração quanto à adição, nós temos uma regrinha básica. Isso você tem que anotar, é importante. Escreva no cantinho do seu caderno, enfim, anote isso para que você não erre. Então eu vou abrir um quadro branco, nós vamos trabalhar aqui, vou pegar um exemplo com você para que a gente possa resolver essa situação. Vamos voltar lá no quadro para que você possa entender. Então o que a gente tem aqui? Primeiro exemplo, já que a gente vai trabalhar tanto com a subtração e com a adição, então vamos imaginar um exemplo de 1/2 mais 3/2. Estou trabalhando com uma adição. Olha esse exemplo que eu tenho. Primeiro ponto, primeiro passo que a gente tem que olhar. Se os denominadores são iguais. Os nossos denominadores são iguais, então eu vou copiar o meu denominador e vou realizar a operação 1 mais 3, 4/2. Olha o que nós temos aqui quando nós estamos trabalhando com 4/2. Sempre que a gente for trabalhar com fração, o objetivo é deixar essa fração mais simplificado possível, um número mais simplificado. E quando eu tenho 4, essa fração indica uma divisão. Olha lá que interessante, olha que ponto importante. 4 dividido por 2, 2. Então, esse é o resultado dessa adição de frações. Agora, eu posso ter um outro exemplo. Lembra que eu tenho uma regrinha específica para a adição e para a subtração. A subtração, o procedimento seria o mesmo. Então, quando eu tenho os meus denominadores iguais, ou seja, o que é o denominador? O denominador é a parte de baixo da minha fração. Se eles são iguais, eu copio e faço a operação nos numeradores, seja para adição ou para subtração. Os dois são os mesmos processos. Por que eu estou dando um exemplo da adição? Porque agora a gente vai resolver a nossa situação e nós temos uma subtração. Só que nós temos um ponto aí que a gente tem que se atentar. Os nossos denominadores são diferentes. Vamos voltar lá no quadro para que a gente possa resolver. Então, se eu tenho que fazer aqui meio menos 1/4, ou seja, o consumo do carro B menos o consumo do carro A. Posso fazer o inverso? Posso fazer a diferença de A para B? Pode fazer também, só que a gente tem que levar em consideração que pode ser que tenha um sinal aí que vai interferir no final. E eu já vou explicar por quê. Olha o que nós temos aqui nessa subtração. Eu tenho denominadores diferentes e quando os meus denominadores são diferentes, eu tenho que fazer mínimo múltiplo comum. Lembra lá, retomando lá os conceitos básicos, quando a gente trabalhava lá no ensino fundamental. Então, eu tenho que pegar o 2, que é um dos meus denominadores, o 4 e fazer aquele traço. Tá lembrando? Tá retomando esse conteúdo? Como fazer para encontrar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4. Nós temos que começar a fazer essas divisões por números primos, 2, 3, 5, 7, sempre do menor
para o maior. E quando a gente olha aqui, já que nós temos números pares, então eu vou começar a minha divisão pelo número 2. E olha lá, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Esse número 1, o objetivo é que a gente chegue com todos os números como sendo 1. Então, a gente tem um número para fazer divisão ainda, que é o número 2. Esse 1 eu copio. 2 dividido por 2, 1. Ambos os números chegaram no número 1. Logo, o meu mínimo múltiplo comum vai ser a multiplicação de todos os números que a gente tem aqui do lado direito. 2 vezes 2, 4. Quer dizer que o meu mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 é 4. E o que quer dizer isso? Quer dizer que, fazendo aqui embaixo do nosso denominador, vai ficar o número 4. Como resolver agora? Olha lá mais uma regrinha básica. A partir do momento que eu deixo os meus denominadores com os números iguais, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. O que quer dizer isso? 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2. Vamos fazer o mesmo procedimento na outra fração. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Reparem que agora nós chegamos à mesma situação que nós tínhamos no nosso exemplo anterior. Se eu tenho os meus denominadores iguais, eu copio eles, copiei os meus denominadores e vou realizar a operação 2 menos 1, 1. Quer dizer que a diferença de consumo de combustível entre um veículo e o outro, né, que eles consumiram, foi 1/4. Então, eu quis trazer esse exemplo para você, já que a gente está trabalhando, pode ser trabalhado tanto com adição, quanto com a subtração. Então, regrinha, anote isso, os denominadores têm que estarem iguais para que você possa fazer as operações. Se você não se atentar a isso, você pode errar um cálculo e perder aí toda uma atividade ou uma situação, enfim, e até ter um prejuízo. E agora, para que você possa aplicar esses conceitos, quero ver se você aprendeu aí para você discutir com o seu tutor, com o seu colega de sala, a gente propôs aí algumas atividades que estão envolvendo essas operações. Então, olha lá, resolva as seguintes operações com frações, tem a letra A, a letra B, C e D, são todas as operações que estão envolvendo adição e subtração a partir do conceito que eu trouxe até o momento, eu, a professora Mariane. Tente resolver, discuta, mande as suas contribuições. Qualquer dúvida a gente está aqui e daqui a pouquinho a gente volta.
Olá, então agora vamos resolver a nossa atividade. Mas antes, enviar as listas de chamadas semanalmente por e-mail da camila.fogaca, tá? Então envie semanalmente a lista de presença para este e-mail. Temos algumas contribuições que falaram com relação às respostas do nosso exercício. Então vamos agora conferir. Eu vou falando se está adequado ou não. Então acompanhe. Então veja. Aqui nessa daqui, eu vou abrir um slide em branco para a gente poder fazer os cálculos, certo? Então a letra A tem os denominadores iguais, não tem? Então o cálculo é direto. Então temos 2/5 mais 13/5. Isto será igual, como os denominadores são iguais, ó, sempre tem que observar isso. Repete o denominador. Nós não fazemos a operação com ele, tá? Não fazemos 5 mais 5, a gente só repete. E fazemos a adição com os numeradores, que é 15. 15 divididos por 5 dá 3, assim como a contribuição enviada com relação à resposta da letra A. Vejamos agora a letra B. A letra B, os denominadores são diferentes. Temos 3/7 mais 5/4. Então, como temos que fazer isso? Temos que deixar os denominadores iguais. Para tanto, vamos calcular o MMC. Então, entre 7 e 4, a gente sempre começa do menor número primo. No caso, como temos um número par, vamos por 2. Então, 7 não divide por 2. 4 divide por 2, 2. Dá para dividir por 2 ainda. 7 e 1. 7 é um número primo. Então, 7 dividido por 7 dá 1 e 1. Então, chegamos ao final. Agora, fazendo a multiplicação, 2 vezes 2 vezes 7 é igual a 28. Então, agora, como temos os denominadores iguais, temos 28 mais nos nossos denominadores. Agora, temos que fazer o quê? Dividir e multiplicar. Então, 28 divididos por 7 vai dar 4. 4 vezes 3, 12. 28 divididos por 4, 7. 7 vezes 5, 35. Então, agora, fazendo a adição apenas dos numeradores, vamos ter 47 sobre 28. Esse tipo de fração tem um nome específico. Ela é chamada de fração imprópria. Por que imprópria? Porque o denominador é menor que o numerador. E quando o denominador, no caso aqui de 3/7, o denominador é maior que o numerador, é chamado de fração própria. Vamos fazer então agora a letra C. A letra C, veja aqui que os denominadores são iguais, então é o mesmo processo. Então temos que vamos copiar o denominador 6 e fazer a operação em cima. 1 menos 4 dá 3, mas o sinal é negativo. Então, menos 3/6. Aqui nós temos que simplificar, deixar a fração mais simples possível. Então, a gente observa essa possibilidade. Então, dividimos tanto o numerador quanto o denominador por 3. Então, como resposta da nossa letra A, é menos meio. E a nossa letra D? Os denominadores são diferentes. Então, aqui, novamente, é necessário fazer o MMC. Então, temos 8/9 menos 2/3. O MMC, a gente pode também fazer uma observação. 9 e 3, o 9 ele é múltiplo de 3. Então, o nosso mínimo múltiplo comum será 9. 9 divididos por 9 dá 1. 1 vezes 8, 8 menos, vamos copiar o 9. 9 divididos por 3, 3. 3 vezes 2, 6. Então, como resposta, vai ser 2/9. Certo? Então, veja só, a gente tem que se atentar também a isso com relação à resposta. Foi enviado pelo polo que é 6/27.
temos que fazer ali a simplificação ainda para fazer o cálculo. Agora, vamos continuar com o nosso estudo. Bom, como você percebeu aí, a gente teve até uma resposta que estava com o denominador 27. Cuidado com esse denominador 27. Quando a gente faz um mínimo múltiplo comum, deve ter alguém aí que fez, né? 3 vezes 9, que deu 27. Esse 27 não é o mínimo, o menor múltiplo em comum entre esses dois números. Claro que ele é múltiplo dos dois, tanto do 3 quanto do 9, mas ele não é o menor. E quando a gente não trabalha com o menor, a gente não consegue chegar na menor fração, né? Isso é o objetivo. Quando a gente estiver trabalhando com frações, tente sempre simplificar o máximo que a gente puder e trabalhando sempre com as frações equivalentes. Então aí fica a dica para você, foi até bacana essa contribuição, mande mesmo esse objetivo, porque a gente vai aprendendo e vai contribuindo aí com o outro. Tá ok? Espero que tenha ficado claro para você essa questão das operações com adição e subtração. Qualquer dúvida, vão encaminhando para nós, a gente faz novamente, para que você não saia aí com nenhuma dúvida. E nós temos mais uma situação, já que nós estamos aí trabalhando com essa parada, com essa viagem. Então, olha lá, vamos ao quadro. Agora, eles têm uma segunda parada. Então, até a segunda parada foi consumido por ambos os carros o dobro de combustível até a primeira parada. Então, imagine que eles consumiram combustível até a primeira e agora eles consumiram o dobro. O que é o dobro mesmo quando a gente está falando de dobro? Quer dizer que nós estamos trabalhando 2 vezes aquela quantidade de combustível. E aí vem a seguinte pergunta. E aí, né? Quanto de combustível cada carro consumiu até essa segunda parada? Então, atente-se a isso. Nós temos algumas características nas nossas situações problemas e isso fica para qualquer situação problema que a gente for trabalhar, né, for desenvolver. Tente tirar o máximo dos dados, grife aquilo que você acredita que é importante, que é necessário. Pensa comigo, olha lá, vamos raciocinar junto, vamos entender a situação junto. Então, até a primeira parada, cada carro consumiu um tanto de combustível. Agora eles fizeram a segunda parada e a situação está dizendo que eles consumiram o dobro. O dobro, o que é o dobro? 2 vezes o que ele tinha consumido até a primeira. E aí, quanto cada um consumiu, hein, professora Mariane? Então veja, o carro A, da marca A, na primeira parada tinha consumido meio tanque. Agora, numa segunda parada, ele vai consumir o dobro, como a professora Mariana comentou, vezes 2. Já o carro B consumiu, foi trocado, né, pessoal? Aqui é o carro B e este é o carro A, tá? O carro B foi o meio e o carro A foi 1/4 vezes 2. Então, vamos falar do carro A primeiro, que é 1/4, tá? Então, arrumando aqui. Esse é o carro A, da marca A, que é o carro do Benjamin. Para fazer uma operação de multiplicação, nós temos que observar uma coisa. Como temos um número inteiro aqui, só o 2, qualquer número pode ser escrito numa forma de fração. É só colocar o denominador 1. Por quê? 2 dividido por 1 é 2, então não vai estar interferindo. E a multiplicação será feita de denominador com denominador, então será 4, nosso denominador, e numerador com numerador, 2/4. Então, simplificando isso, porque a gente sempre tenta deixar a fração mais simples possível. Simplificando, tanto em cima quanto embaixo, por 2, dividindo por 2, vamos obter uma fração equivalente. Então, vamos ter que o carro da marca A, na segunda parada, consumiu meio tanque. Já o carro da marca B, ele tinha consumido meio tanque até a primeira parada. Como a segunda parada ele consumiu o dobro, vezes 2. Do mesmo jeito, multiplicar por 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Ou seja, ele consumiu um tanque de combustível. Então, veja aqui a diferença. O carro da marca B, ele consumiu um tanque completo. Já o carro da marca B consumiu meio tanque. Agora, analisando a situação, vem um outro questionamento. Acompanhe. Qual a média de consumo dos 2 carros até a segunda parada? Quando falamos de média, ela se refere à observação
a soma dos elementos e será dividido pela quantidade. Então, por exemplo, se temos 2 elementos, vamos somá-los e dividir por 2. Se tivéssemos 3, vamos somar esses 3 e dividir por 3. Então, essa é uma média aritmética. Então, agora, qual será essa média de consumo, professora Mariana? Bom, quando a gente pensa em média, relembrando o que a professora Mariane acabou de falar, a média sempre vai envolver a quantidade de soma que nós temos. Então, nós vamos somar 2 termos, dividir por 2. Vamos somar 3 termos, vamos dividir por 3. E nesse caso, o que nós temos? Nós temos que encontrar a média desses 2 carros, a média que eles consumiram até o momento. Então, se nós temos o seguinte, um carro consumiu 1 tanque. Nós temos que somar esse valor que ele consumiu 1 tanque. Quanto o outro carro consumiu? Meio tanque. E essa adição deve ser dividida por quantos termos nós temos? 2 termos. Então, eu vou dividir por 2. Reparem o seguinte, nós estamos trabalhando agora, estamos começando a avançar os níveis das nossas operações. Olha o que nós temos aqui. Nós temos uma operação que é a adição de frações no nosso numerador e nós temos uma divisão de frações. O que resolver primeiro, né? Como começar essa operação? Primeiro de tudo, nós vamos resolver aquela operação que está em cima do nosso numerador. Vamos voltar lá no quadro para que você possa entender e compreender. Quando a gente tem, a professora Mariana acabou de falar, nós podemos escrever esse 1 inteiro como sendo 1 sobre 1. Então, nós vamos resolver, nós vamos copiar esse número 2 que está embaixo da nossa fração e nós vamos resolver a nossa adição. Olha um outro ponto, lembrando aquele ponto que eu acabei de falar com você lá no slide anterior. Posso adicionar quando os nossos denominadores são diferentes? Não. Nós temos que achar o mínimo múltiplo comum entre 1 e 2. O mínimo múltiplo comum entre 1 e 2 é o próprio 2. Então, nós vamos deixar os denominadores como sendo o número 2, tá? Estou copiando para que fique mais claro para você. E vamos fazer o procedimento. Olha lá, 2 dividido por 1, 2, vezes o nosso 1, 2. 2 dividido por 2, 1, vezes o nosso 1, 1. Então, eu vou copiar novamente o meu 2 que está aqui nesse denominador. Lá em cima na nossa adição, agora, o que nós temos aqui? Denominadores iguais, eu posso copiá-lo. 2 mais 1, 3 meios. Agora, eu tenho uma característica. Olha que interessante isso aqui. Embaixo desse 2, eu posso escrever uma fração com o nosso denominador igual a 1. Então, eu tenho uma fração dividida por outra fração. E quando a gente está trabalhando divisões de frações, com frações, olha a regrinha, anote para que você não esqueça. Nós vamos copiar a primeira fração que está no numerador, que é 3 meios. E nós vamos multiplicar pelo inverso da minha outra fração que está no denominador. O que é o inverso? O meu 1, que está no denominador, vem para o numerador. E o meu 2, que está no denominador, no numerador, vem para o denominador. Feito isso, a gente pode simplesmente aplicar aí o procedimento da multiplicação. Como que a gente faz a multiplicação? Multiplica em cima e multiplica embaixo. Então, olha lá, 3 vezes 1, 3, e 2 vezes 2, 4. Quer dizer que a média de consumo, gasto aí de combustível entre esses 2 carros, foi, então, 3/4 de tanque. Então, a gente está trabalhando com você, a partir de algumas situações, algumas operações. Olha lá, a gente já viu adição, subtração, multiplicação e divisão aí com frações. Espero que tenha ficado claro para você até esse momento. E, mais uma vez, você tem que testar os seus conhecimentos e resolver aí essa multiplicação e essa adição. E daqui a pouco a gente volta.
E aí, aluno, conseguiu resolver? Conseguiu aplicar aí esses procedimentos, tudo que a gente está ensinando na aula de hoje? Olha que legal, nós já temos contribuições aí de alguns polos que estão participando. É isso mesmo, é muito importante a contribuição de cada um de vocês e nós estamos aqui para contribuir com você, assim como você contribuiu com a gente. Vamos lá no quadro para que a gente possa resolver, então, essa atividade. Então, o que nós temos aqui? Então, quando a letra A, a gente tem uma multiplicação. Se nós estamos trabalhando com multiplicação, nós temos que multiplicar em cima 2 vezes 3, 26. 5 vezes 5, 25. Consigo simplificar ainda mais? Não consigo simplificar ainda mais essa fração. Tá legal? E agora, a nossa letra B. O que nós temos na nossa letra B? Uma divisão de frações. E se nós temos divisão de frações, nós temos que copiar a primeira fração, 3 sobre 7, e multiplicar pelo inverso da segunda. O nosso 4 que está no denominador vem para o nosso numerador e o 5 vem para o denominador. Feito isso, a gente multiplica em cima, 3 vezes 4, 12. Desculpa aqui a nossa caneta. E multiplica embaixo, 7 vezes 5, 35. Consigo simplificar ainda mais esse 12 e esse 35? Não, então a gente termina aqui o resultado aí da nossa atividade. Parabéns aí para o polo que participou, não é mesmo, professora Mariane? É isso mesmo, mandou a contribuição adequada, parabéns. Mesmo se não tiver, envie mesmo, que é legal vocês mandarem diversas contribuições para a gente discutir. A intenção da aula é discutir e apresentar diversas situações que você pode estar encontrando. Às vezes você faz um cálculo de uma forma diferente, envie, contribua para a discussão com relação ao nosso conteúdo. Ainda nessa segunda parada, eles decidiram encher o tanque. Por quê? Veja o que aconteceu com o carro da marca B. Ele consumiu um tanque inteiro na viagem. Então ele vai ter que, para dar continuidade, ter que encher o tanque. Então vamos conhecer a nossa segunda situação. Como eu acabei de comentar, vai ser necessário encher o tanque, né? Não só decidir, como vai ser preciso, senão não tem como continuar a viagem para um desses carros. Quando a gente pensa nisso, agora a gente vai ter uma outra informação. Tanto o carro da marca A quanto o carro da marca B possuem 50 litros. Então, a gente pode encher o tanque até 50 litros. E agora eu pergunto, quantos litros de combustível cada carro precisa abastecer para completar o tanque? Bom, como você viu agora, a gente já tem um dado a mais aí na nossa situação. Agora a gente já tem a quantidade de litros que é necessário que esse tanque fica preenchido, né? Ou seja, o tanque cheio tem 50 litros. E aí eles precisam abastecer, afinal o combustível acabou, E como trabalhar e resolver essa situação utilizando agora esses 50 litros? Então pense o seguinte, cada carro deve abastecer uma quantidade para que o seu tanque fique cheio. Fique com quanto? Com 50 litros. Lembrando que cada marca de veículo consumiu um total, ou seja, vai ter uma diferença aí na hora de abastecer esses veículos. E como que a gente pode resolver isso? Vamos lá no quadro. Então, primeiramente, se nós sabemos que o tanque cheio tem 50 litros, isso já é um dado importante aqui na nossa situação e que nós temos que levar em consideração, ou seja, o tanque cheio tem 50 litros. O carro A, ele precisa encher um tanque inteiro, ou seja, um tanque cheio. E quanto que é um tanque cheio? Nós acabamos de encontrar aqui. Um tanque cheio é igual a 50 litros. Então, isso é a quantidade de combustível que vai ter que ser abastecido aí nesse carro de marca A. Já no veículo de marca B, nós temos agora que ele precisa completar meio tanque, ou seja, 1/2 do tanque cheio. Quanto é o meu tanque cheio? 50. E esse tipo de representação é muito comum a gente encontrar na matemática. 1/2 de 50. Esse de 50 indica uma multiplicação. Então, nós vamos fazer 1 vezes 50, 50. O nosso número 2, nós vamos copiá-lo. E é só fazer a divisão. 50 dividido por 2,
quer dizer que nós temos que completar 25 litros. E olha como é uma coisa intuitiva, né, que nós temos aqui. Quando a gente fala meio tanque, a gente já subentende que meio é a metade daquilo. Claro, nós estamos comprovando isso a partir dos procedimentos matemáticos, dos cálculos matemáticos. Mas a gente já utiliza esses termos meio no nosso dia a dia, ou seja, se eu sei que o tanque todo é 50, quanto é meio tanque de 50? Ou seja, metade de 50? É 25. E o que eu quis mostrar é que nós temos cálculos matemáticos que comprovem isso. Então, são alguns conhecimentos que a gente acredita que seja necessário, seja para você aprofundar em algumas disciplinas do seu curso, para você aplicar em situações do seu cotidiano, enfim, entre outros, tá? Então, ó, nós estamos aqui, está invertido, perdão aí, então se eu invertir, então quer dizer que o carro A, ele que tem que abastecer um meio, e o carro B que tem que abastecer um tanque cheio. Olha que legal. Vamos lá, vamos mandando as contribuições mesmo para que a gente possa chegar aí no melhor para você. Muito obrigada pela contribuição aí que o Polo está mandando. Então, só trocando aí as marcas dos veículos. Tá legal? Isso mesmo. Quero ver se vocês estão participando, se vocês estão prestando atenção. Tá legal? Voltando para o quadro, olha a outra situação que nós temos agora. Então, aqui nós temos agora o preço do combustível, né? Então, se eles vão abastecer, a gente já sabe quantos litros eles vão abastecer. E se cada litro de gasolina custa 4,499? Esse preço do combustível, né, que está oscilando, a gente sabe da economia do país, não vamos entrar em detalhes. E aí, quanto é que cada amigo pagou para completar o tanque do seu carro? E aí, professora Mariane, quanto que cada um vai pagar? Para fazer essa operação, nós temos que levar em consideração o preço do combustível. No caso, os dois carros optaram por abastecer por gasolina, então tem aquele valor, R$ 4,499. E um carro tem que colocar 50 litros e o outro tem que colocar 25. Então, como fazer essa multiplicação? Então, acompanhe. Para fazer essa multiplicação, vou dar uma dica. A gente vai ver a quantidade de algarismos de cada um. Por exemplo, temos que fazer o quê? O carro da marca A tem que colocar quantos litros? 25 litros. O carro da marca B vai ter que completar o tanque, no caso, 50 litros. Então, vamos fazer isso, multiplicar, para saber o valor total. Então, multiplicar pelo 4,499. Tanto um como o outro. Mas como fazer essa operação? Eu coloquei ela dessa forma, então a gente vai observar. Aqui a gente tem 5 e aqui temos 2 algarismos, contando com os números. Então, vamos fazer o carro da marca A, inicialmente, vamos colocar o 4,499 como uma das nossas parcelas da multiplicação e o 25. Fica mais fácil fazer essa disposição para realizar a multiplicação. Do outro jeito também não estaria incorreto, mas assim fica um pouco mais fácil. Então, se atente a isso também para facilitar com relação à multiplicação. Uma coisa interessante quando fazemos a multiplicação com um número com vírgula é que a gente inicialmente não vamos levar em consideração a vírgula apenas no final da nossa operação. Então, vamos fazer 5 vezes o 9, 45. Então, sobra o 4. 5 vezes 9, 45, com 4, 49. 5 vezes 4, 20, com 4, 24. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. Mas é agora que eu vou levar em consideração a vírgula, professora? Ainda não terminamos a multiplicação. Temos o 2 ainda. Então, 2 vezes o 9, 18. Sobe 1. 2 vezes 9, 18, com 1, 19. Sobe 1 novamente. 2 vezes 4, 8. Com 1, 9. 2 vezes 4, 8. E agora é só realizar a operação. Então, vai ter 5, 9 com 8, 17. Vai dar 14, 2 e 11. Agora que eu vou ver a quantidade de vírgulas. Caso depois da vírgula, tem 1, 2, 3. Então, contamos 1, 2, 3 e colocamos a vírgula. Dá 112,48.
47, ou seja, vai dar aproximadamente R$ 112,48, né, quando a gente vai trabalhar com o preço em reais. E o marca B? É o mesmo procedimento, é o mesmo processo. Faz a multiplicação como se estivesse fazendo uma multiplicação sem número com vírgula. E no final, você vai obter que o carro da marca B vai gastar R$ 224,95 para abastecer o carro, encher o tanque. Veja que ali eu estou falando que eu estou trabalhando com número com vírgula, mas matematicamente ele tem um nome, ele chama-se número decimal. Então a forma de a gente ler o número decimal também muda. O jeito que nós estávamos falando, 4,499, é o jeito que a gente está acostumado a ouvir, mas não é assim que a gente lê o número decimal. Por que eu estava falando assim ainda? Para você se familiarizar, entender que é assim que você fala e escuta no seu cotidiano. Mas quando estamos trabalhando com números decimais, que veremos agora o que eles significam, a gente lê eles de uma forma diferenciada. Então acompanhe. Os números decimais são números positivos ou negativos. No caso do exemplo, como estávamos trabalhando com dinheiro e o valor da gasolina, estávamos trabalhando com números positivos. Mas também existem números negativos decimais. São expressos por vírgulas e possuem casas decimais. Então vejam alguns exemplos. Aqui nós temos 35 centésimos, duas casas depois da vírgula. Aqui nós temos 2 inteiros e 46 centésimos. Aqui temos 4 inteiros e 8 décimos. E aqui nós temos 3 inteiros e 478 milésimos. Há uma relação entre os números decimais e as frações. Então veja, por exemplo, aqui temos 2 quintos. Se fizermos a ideia de divisão, que é uma das ideias relacionadas com os números fracionários, temos 2 divididos por 5. É essa ideia. Muitas vezes, este símbolo pode estar se relacionando com uma divisão. Então, veja, para fazer essa divisão, nós temos que 2 não dá para dividir por 5. Então, como fazer? Colocamos um zero aqui, um zero e uma vírgula. Agora, a gente pode fazer essa conta. Mas por que colocamos um zero aqui, professora? Porque não é possível fazer essa divisão. Para continuar a conta, colocamos a vírgula e aumentamos o zero. Então, 20 divididos por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Então, agora eu vou fazer a subtração. 20 menos 20, 0. Então, a resposta, a relação de 2 quintos, ele pode ser representado como 4 décimos. Então, essa é uma das intenções de se relacionar frações com números decimais. Bom, como você viu que a professora Mariane acabou de apresentar, nós viemos trabalhando aí as frações desde o início da nossa aula, aplicando em algumas situações, trabalhando as operações, tentando deixar o mais claro possível para você. E agora nós estamos iniciando, estamos começando a fazer a relação das frações com os números decimais, que também são números que nós já utilizamos no nosso dia a dia e que às vezes passa despercebido, a gente não sabe o quanto um tem relação com o outro. Então esse é um dos objetivos da nossa aula, mostrar que nós estamos utilizando a matemática o tempo todo no nosso dia a dia. E às vezes passa despercebido alguns conceitos aí e alguns conteúdos que são específicos da matemática, mas que a gente não vive sem eles e a gente sempre está utilizando aí no nosso dia a dia. E ainda agora, ainda nessa situação problema, onde nós estamos fazendo uma viagem, eles acabaram de abastecer o veículo. A gente já viu até a diferença de consumo que um veículo teve do outro. Olha que interessante essa situação do veículo, né? Quando nós estamos pensando em nós mesmos, no nosso dia a dia. Será que é mais viável? Quanto consome um carro ou outro, uma marca diferente da outra? O que será que está compensando mais, o álcool, a gasolina? A gente vive discutindo esses assuntos no nosso dia a dia. E todos esses assuntos estão envolvendo aí a matemática, né? E é fantástico, é maravilhoso quando a gente pensa assim que nós estamos utilizando e que nós temos a oportunidade de conhecer ainda mais sobre esses conteúdos. E agora, nessa mesma parada, eles resolveram fazer um lanchinho lá
aonde eles pararam, né? E vamos ver no quadro a nossa situação agora. Então, ainda, né, eles resolveram fazer um lanche e olha o que cada um consumiu. Então, no carro do Benjamin, de uma forma geral, o Benjamin pagou sua conta e o Miguel pagou a conta dele, de todas as pessoas que consumiram. O Benjamin gastou R$ 15,50 entre sucos e refrigerantes, R$ 23,49 entre salgados e lanches e R$ 9,90 entre doces. Já o Miguel, R$ 12,30 em sucos e refrigerantes, R$ 28,92 em salgados e lanches e R$ 8,60 em doces. E aí vem a seguinte pergunta, né? Quanto cada um gastou? Quanto gastou o Benjamin e quanto gastou o Miguel? Nesse caso aqui, claro que seria muito mais fácil eu pegar o meu celular, pegar a minha calculadora e resolver essa operação. Rapidinho a gente ia ter o resultado. Mas o objetivo aqui é mostrar para você como resolver. Imagine que você não tem essa ferramenta, você quer comprovar ou precisa para fazer uma atividade, uma avaliação, um concurso, enfim. A gente tem o objetivo de apresentar para você o procedimento, como fazer a adição de números decimais. E para isso, eu convido você para ir ao quadro. Então, primeiramente, nós vamos calcular o consumo do Benjamin. Então, quando a gente olha lá na nossa tabela, o quanto o Benjamin consumiu, o que nós vamos fazer? Dica importante. Primeiramente, o Benjamin gastou com suco e refrigerante R$ 15,50. Sempre quando a gente for trabalhar com adição e subtração, vírgula embaixo de vírgula. Então, sucos e refrigerantes, R$ 15,50. Salgados e lanches, ele gastou 23. Olha a nossa vírgula, uma embaixo da outra, 23,49. E de doce, ele gastou R$ 9,90. Tá legal? Fazendo essa adição, o que nós vamos ter? Mais uma vez, vamos esquecer das vírgulas agora, vamos realizar a operação normalmente. Então, 0 mais 9, 9 mais 0, 9. 9 mais 4, 13, com 5, 18. Sobe 1, né? 9 com 3, 12, com 5, 17, com 1 que está lá em cima, 18. 2 com 1, 3 com 1 que está lá em cima, 4. Por que é importante a gente deixar sempre a vírgula embaixo da vírgula? Reparem que as nossas vírgulas estão aqui, olha lá. Então, eu vou copiar também a minha vírgula aí embaixo. Quer dizer que o Benjamin gastou R$ 48,89. Como fazer o procedimento para o Miguel? O Miguel deve ser feita a mesma operação. Você deve tentar aí, aplique, tente resolver. Some tudo que o Miguel gastou. Ou seja, o Miguel gastou R$ 12,30 com sucos e refrigerantes, R$ 28,92 com salgados e lanches e R$ 8,60 com doces, né, que ele gastou no final. Somando, olha lá que importante, as vírgulas sempre embaixo de vírgula. Fazendo essa adição, você pode fazer aí, nós vamos ter um total de R$ 49,82 de gastos aí pelo Miguel. E aí, já que a gente tem agora o total que cada um gastou, o que é comum? O que acontece com a gente quando a gente está no nosso dia a dia? Fui lá, consumi algo, já sei o total, agora é a melhor hora. Não é a melhor hora, é a hora de pagar. E neste caso, eles estão usando uma nota de R$ 50 cada um. Então, Miguel utilizou R$ 50 e o Benjamin também usou R$ 50. E aí, professora Mariana, eu te pergunto, quanto de troco cada um vai receber? Então, como a professora Mariana acabou de comentar, eles vão pagar com uma nota de R$ 50 cada um. O Miguel vai dar R$ 50 para o atendente ou a atendente e o Miguel também. Agora a gente fez a professora Mariana encontrou o total que cada um vai pagar, certo? O Benjamin vai pagar R$ 48,89, então o que a gente vai ter? O Benjamin vai dar uma nota de R$ 50. Então, nós temos aqui os R$ 50. E quanto que ele gastou? Ele gastou R$ 48,89. Assim como a adição,
a vírgula tem que ficar embaixo de vírgula. Mas, professora, se não tiver a quantidade de vírgula, no caso, como estamos trabalhando com dinheiro, tem. E se não tiver, a gente coloca a vírgula e completa. E agora vamos fazer a nossa subtração, porque a gente deu o troco, então a gente vai saber quanto que vai sobrar, certo? De troco para ele. Para fazer essa operação, tem como subtrair 0 de 9? Não tem. Então a gente vai pegar a ideia de emprestar aqui, vamos fazendo essa transformação com os nossos números, até nós termos a possibilidade de fazer a subtração. Então, 10 menos 9, 1. 9 menos 8 também dá 1. 9 menos 8 dá 1. 4 menos 4 dá 0. Então, quanto que o Benjamin vai receber de troco? O Benjamin vai receber de troco R$1,11. Certo? Então, esse vai ser o troco dele. Então, nós fizemos aqui uma operação de subtração. E agora o Miguel? O Miguel, ele também pagou com uma nota de R$50. Então, vai ser R$50 menos. Quanto que deu o gasto dele? R$49,82. Então, fazendo esta operação, veja que nós vamos obter 10 menos 2, 8. 9 menos 1, 9 menos 9, 4 menos 4. Então, quanto que o Miguel vai receber? Ele vai receber de troco 18 centavos. Então, veja ali essa operação de subtração. Ela é bem parecida com a adição. Sempre levamos em conta a quantidade de casas decimais. Mas nós sabemos ali o total que cada um gastou de um modo geral. Então, temos o gasto do Miguel e o gasto do Benjamin. Mas se soubéssemos agora a quantidade de pessoas que tem por carro. Em cada carro, quantas pessoas tem? E vamos agora entender um outro conceito. Veja a situação. Agora, se a gente soubesse a quantidade de passageiros em cada carro, por exemplo, no carro do Benjamin tem 3 pessoas. Já no carro do Miguel, tem 4 pessoas. E se quiséssemos fazer uma divisão igual por pessoa? Qual o valor que cada uma gastou em cada carro, professora Mariana? Bom, aqui nós temos mais uma situação, olha aí, já vimos a adição, a subtração, a multiplicação com números decimais e agora vamos ver a divisão, não é mesmo? Afinal, nós temos um total que cada carro consumiu, né? Que cada família consumiu. E a gente tem que fazer a divisão agora para cada um desses veículos, considerando que um tinha 4 pessoas e outra 3 pessoas, e outro carro 3 pessoas. E quando a gente pensa quanto cada um consumiu, se nós temos um total e eu quero saber quanto cada um consumiu, nós temos que aplicar a divisão. E a divisão é onde pega todo mundo, por isso é muito importante, eu vou fazer passo a passo, porque as pessoas têm muita dificuldade em trabalhar com divisão de números com vírgulas, né, com os números decimais. Mas o objetivo é mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças e que a gente pode trabalhar de alguma forma diferente. Vamos ao quadro para que a gente possa ver isso. Então, nós temos agora que considerar essa divisão, é uma divisão igual por pessoa. Então, no carro do Benjamin são 3 pessoas e no carro do Miguel são 4 pessoas. Então, vamos iniciar lá pelo Benjamin, né? Então, eu vou chamar o Benjamin de Ben, tá? Vamos abreviar o nome do Benjamin. No carro do Benjamin tinha quantas pessoas? 3 pessoas. E quanto é que o Benjamin gastou mesmo? O Benjamin gastou R$48,89. E nós temos que fazer essa divisão por 3. Como fazer a divisão quando nós estamos trabalhando com vírgula? Olha lá, atenção. Primeiro de tudo, se eu tenho vírgula aqui, eu também tenho que ter uma vírgula aqui. Vamos lá, vamos pegar um macetinho. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Então, eu tenho que preencher com 2 casas com 0 também depois da vírgula. Tendo as casas iguais, eu posso esquecer as minhas vírgulas e eu vou fazer a divisão agora de 4.889 por 300, como sendo um número inteiro. Então, primeiro passo quando você for trabalhar com divisão, igualar
as casas. Então, vírgula em ambos ali os membros, né? Quando a gente está trabalhando com a divisão, completa com 0 e aí a gente pode seguir a divisão como sendo uns números inteiros, tá legal? Então, é importante isso, reforce, anote, treine para que você consiga resolver, tá legal? Voltando lá no quadro para que a gente possa continuar, então agora o que a gente vai olhar? Então, eu gosto bastante de trabalhar uma parte bem detalhada, passo a passo. Quem que eu vou ter que pegar? Eu vou ter que pegar o meu 488. Por quê? Ele é um número mais próximo do nosso 300. Que número vezes o 300 que se aproxima do 488? É o 1. 1 vezes 300, 300. E nós vamos fazer a subtração aqui na nossa divisão. 0 para 8, 8. 0 para 8 também dá 8. E 3 para 4, 1. Nós temos mais um número que nós temos que trazer aqui para baixo, que é o nosso número 9. E agora, olhando, que número que a gente pode multiplicar o 300, que se aproxima de 1.889? É o 6. Então, olha lá, 6 vezes o 300, que está aqui em cima, 6 vezes 300, 18.000. Fazendo novamente essa subtração, 0 para 9, 9, 0 para 8, 8 para 8, 0 e 1 para 1, 0. Tem mais algum número lá em cima que a gente tem que descer aqui para o lado do 9? Não. Então, se eu vou colocar um 0 aqui, eu tenho que adicionar uma vírgula aqui. Olha lá as regrinhas. E, novamente, eu continuo com a multiplicação. Só que agora eu tenho que encontrar um número que, multiplicado por 300, que mais chegue perto do 890. Que número é esse? É o 2. 2 vezes 300, 600. Fazendo a subtração, nós vamos ter 0 para 0, 0. 0 para 9, 9. 6 para 2, 2. O 290 ainda ele é menor que 300. Se a gente quisesse continuar a divisão, a gente acrescentaria um 0 e continuaria a nossa divisão. Ou seja, então nós temos que cada uma das pessoas, fazendo uma média aí, né, dividido por 3, consumiu R$ 16,20. Eu sei que muitas pessoas têm dúvida em relação à divisão, principalmente quando a gente está trabalhando com as vírgulas. Por isso a importância de se treinar, aplicar, praticar, para que você não tenha erro, para que você não erre os cálculos com vírgulas. E pense sempre que você tem que igualar uma casa, quantidade de casas que tem de um lado, para a quantidade de casas que tem do outro lado, para que fique claro para você. Ficou alguma dúvida? Manda pra gente, nós estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer uma delas. E se a gente aplica o mesmo procedimento, quando a gente volta lá no quadro, já para encontrar o Miguel, o que nós temos aqui no Miguel? O Miguel... Então, olha lá, quanto o Miguel, a família do Miguel consumiu? A família do Miguel consumiu R$ 49,82, tá? E se eles consumiram R$ 49,82 e eles estão em 4 pessoas, nós temos que fazer essa divisão. Olha aí, tente, discuta com o seu colega, discute com o seu tutor como fazer essa divisão. Se eu tenho uma vírgula aqui, eu também tenho que acrescentar uma vírgula aqui. Quantas casas? Olha lá, 2. Então, eu tenho que acrescentar com 2 zeros, né? Completando as casas. Feito isso, eu posso esquecer as minhas vírgulas e trabalhar com os números inteiros. Então, eu tenho a divisão de 4.982 dividido por 400. Pegando o nosso 498 para iniciar a nossa divisão, que número vezes 400 se aproxima de 498? Uma vez só, né? 1 vezes 400, 400. Fazendo a nossa subtração, 0 para 8, 8. 0 para 9, 9. E 4 para 4, 0. Eu tenho mais um número aqui, olha lá, o nosso número 2. Então, eu tenho que continuar a minha multiplicação. Que número vezes esse 400 que se aproxima do nosso 982? É o número 2. Por que o 2? Porque 2 vezes o 400, 800. Fazendo a nossa subtração, 900. Vamos lá, fazendo a nossa subtração. 0 para 2, 2. 0 para 8, 8. E 8 para 9, 1. Posso adicionar mais alguma coisa? Tenho que cair lá? Não tenho, então eu tenho que adicionar um 0. E se eu adicionei um 0, eu tenho que colocar
uma vírgula. E assim eu continuo a minha divisão. Que número vezes 400 se aproxima do 1822? É o número 4, porque 400 vezes 4, 1.600. E fazendo essa subtração, nós vamos chegar e vai continuando essa divisão. Então, nós já temos uma média aproximada aqui por pessoa do carro do Miguel de 12,40. Então, aplicando aí esses procedimentos, a gente poderia chegar a uma divisão exata e continuando a divisão, como a gente poderia encontrar aí uma dízima, né? Um número infinito aí que a gente vai multiplicando e até que chega uma hora que é importante a gente arredondar, né? Fazer as casas decimais mais próximas e trabalhar a parte do arredondamento. Então, eu espero que tenha ficado claro para você como trabalhar a divisão. E agora a gente tem uma situação que eu acho que você vai gostar, é uma situação que você deve trabalhar aí com o seu colega, olhar para o seu polo e aplicar aí no seu dia a dia. Olha lá a situação que a gente trouxe. Então, imagine agora que você e cada pessoa que está aí na sala de aula, olha lá, vamos acordar todo mundo que está aí no polo. Então, vamos fazer um cálculo aí, eu quero ver se a tua turma vai acertar. Então, imagine que você e cada pessoa que está aí na sala de aula do seu polo consumiu uma unidade de cada item abaixo. Então, nós temos aqui uma batata frita que custa R$4, um hambúrguer R$12,90 e um suco, refrigerante, cada um pode considerar o que achar melhor, R$5,50. E aí, galera, quanto é que cada um gastou aí no seu polo? Ah, se você está sozinho, está assistindo a nossa aula, faça o cálculo. Imagine aí pessoas. Nós já vamos voltar, nós vamos fazer o cálculo para nós que estamos aqui dentro do estúdio, que nós pudéssemos ter consumido tudo isso e a gente já volta com a resolução.
Olá, obrigada pela sua contribuição. Você imaginar agora aqui que nós estamos em 4 pessoas, quanto será o nosso gasto? Vinícius, o que a gente tem que fazer? Foi enviada uma contribuição também que falou a respeito disso, que tinha 13 alunos e o total deu R$ 291,20. Isso mesmo, é bem interessante quando vocês enviam essas contribuições para nós, que nós temos uma ideia que também está participando. Então, agradecemos a sua contribuição, continue enviando. Qualquer coisa, envie suas dúvidas também. Então, vamos agora para essa situação. Vamos imaginar agora a gente aqui. Nós estamos aqui em 4 pessoas. Então, para saber quanto que a gente consumiu por pessoa, a gente faz o quê? Quanto eu gastei se eu comi? Uma batata, um hambúrguer e algum refresco, um refrigerante, um suco, como a professora Mariana falou. É só fazer a adição. Como a gente faz essa adição? É só colocar os números, sempre levando em consideração vírgula embaixo de vírgula, certo? Então, a gente pode fazer a soma, o total, né? Descobrir quanto que cada uma das pessoas que estão aqui gastou consumindo esses produtos. Então, veja, então, todas as vírgulas estão com baixo de vírgula, ou seja, temos 2 casas decimais, depois da vírgula, e fazemos a adição. Então, temos 0, tudo com 0, é uma adição, né? Dá 0. 0 com 9, 9 com 5, 14. Sobe 1. 1 mais 4, 5. Mais 2, 7. Mais 5, 12. Sobe 1, 22 e 40. Então, é isso o que uma pessoa consumiu sozinha. Mas o que quer saber a situação aqui? O gasto por todos vocês. No caso aqui, como eu comentei, estamos em 4. Então, para saber o gasto total, é só multiplicar por 4. Então, ao fazer esta multiplicação, vamos ter o quê? 22 e 40 vezes 4. Dá 0. 4 vezes 4. 16. 4 vezes 2. 8 com 1. 9. 4 vezes 2, 8. Quantas casas depois da vírgula nós temos? 2. Então, aqui, nós gastamos R$ 89,60. Certo? Então, são situações diferentes. Nós vimos ali um exemplo enviado por você de 13 pessoas, com gasto total de 291. E aqui, o gasto total foi de R$ 89,60. Então, este foi a nossa aula de hoje. Vai apresentar situações que não imaginamos que estamos usando ou frações ou números decimais. São situações que está presente no nosso dia a dia. Mesmo que, intuitivamente, nós fazemos algumas operações sem saber que ali está a matemática, sem dar nomes, sem falar que nós estamos trabalhando com fração ou com números decimais. Então, essa é a ideia, apresentar isso a você e relembrar conceitos, relembrar as operações, como faz uma operação de adição, de subtração, multiplicação e divisão, tanto de fração quanto de número decimal. Então, muito obrigado por sua participação e até a próxima. Bom, nós estamos chegando ao fim, né, da nossa aula. Gostaria de agradecer a participação de cada um. Tenho certeza aí que fez toda a diferença. Espero que nós também tenhamos feito a diferença aí para o conhecimento, né, de acordo com os conteúdos que a gente apresentou. O objetivo é trazer, sim, esses conteúdos básicos, algumas aplicações desses conteúdos e o quanto aí nós estamos utilizando-os no nosso dia a dia. Espero que tenha ficado claro para você. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de cada um. E a gente se vê aí numa próxima. Abraços!